Voltamos. Então, olhando a equação aqui da primeira lei, nós concluímos que quando você muda a DDP, a diferença de potencial, quem vai mudar não é a resistência, é a corrente elétrica. Ou seja, se eu pegar uma lâmpada que está ligada aqui em Pau de Ferro, cuja DDP é 220 volts, se eu levar essa lâmpada lá para São Paulo, cuja DDP é 110, então o que vai mudar é a corrente que vai passar por ela, e não a sua resistência. A resistência vai permanecer a mesma. Tranquilo? Questão 13. Um resistor ôhmico, lembrando, o resistor ôhmico é aquele que a resistência permanece constante. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 60 volts, vou retirar esse dado, DDP é a letra U, diferença de potencial, 60 volts. É atravessado por uma corrente elétrica de 2 amperes. Intensidade de corrente elétrica, 2 amperes. Determine a resistência elétrica do resistor. Ele quer a resistência, que é o R, ó. Ora, acabamos de ver, primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm está aqui, ó. DDP é resistência vezes corrente. Se eu isolar aqui a resistência nessa equação, ficaria como? Ó? Resistência é igual. Esse I está multiplicando, passa a dividir. Fica então DDP dividido por intensidade de corrente. Então, vou usar essa expressão aqui, ó. A resistência vai ser a diferença de potencial ou tensão dividido pela corrente elétrica. Voltando então aqui, ó, nós já temos a DDP, já temos a corrente, então eu posso escrever que a resistência vai ser igual à diferença de potencial aqui, que foi 60 volts. A intensidade de corrente elétrica, 2 amperes. Portanto, a resistência vale 60 dividido por 2, que dá 30, resistência dada em ohms, não esqueçam. Pronto, resolvemos já a questão de número 13 da atividade de vocês, dessa semana. Essa primeira lei de Ohm aqui, galera, ela é uma equação fundamental na eletrodinâmica, que quer dizer que muito dos exercícios que nós vamos responder daqui para frente, nós vamos estar usando a primeira lei de Ohm. Vou estar lá dizendo, usando a primeira lei de Ohm, mas você vai ter que lembrar que essa equação que a gente brinca chamando de equação do Uri. A questão 16 diz assim, ó, nos terminais de um fio de comprimento 22 metros, eu vou retirar os dados aqui, o comprimento é representado pela letra L, então comprimento L, 22 metros. A área da seção transversal é 2 milímetros quadrados. Então, a área, que é a letra A, equivale a 2 milímetros ao quadrado. Ora, galera do bem, na aula que eu expliquei, na aula online, da última aula online da gente, também na videoaula, que está postado lá no ambiente, eu mostro que, por vezes, essa área pode vir em milímetro quadrado ou centímetro quadrado. Aí também expliquei a vocês que é necessário transformá-la em metro quadrado. E mostrei como é que isso é feito. Basta multiplicar por 10 elevado a menos 6. É aplicada uma tensão ou DDP, letra U, que vale 220 volts. Sabendo que o fio é percorrido por uma corrente de intensidade, corrente elétrica é o I, de intensidade 20 amperes. Determine, aí vem aqui as opções. Letra A de Aurora, a resistência. Galera, tem o DDP e tem o corrente. Quando você tem DDP e corrente, que ele pede resistência, usamos a primeira lei de Ohm. Falei nela agora há pouco, né? Aí, para encontrar resistência, basta pegar DDP e dividir pela corrente elétrica I. Portanto, a resistência vai dar igual. A diferença de potencial. A diferença de potencial é 220 volts. A corrente elétrica é 20. Então, a resistência é igual. Isso dá 11. 11, a resistência é dada em ohms. Pronto, respondida a letra A de Aurora. Sem bicho papão. Agora vamos ao item B de buchada de bode. O que ele pede? Ele pede agora a resistividade do material de que é feito o fio.
A resistividade é representada pela letra grega Rho, que é aquela letrinha parecida com o P. Resistividade. Aí vamos lembrar a segunda lei de Ohm. Como é que ela é escrita? Segunda lei. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Eu quero a resistividade, então vou isolar ela aqui, viu? Resistividade vai ser igual. Vamos lá. Essa área está dividindo, passa a multiplicar, então vai ficar resistência vezes a área. O comprimento L está multiplicando, passa a dividir. Dividido pelo comprimento L. Agora eu substituo letra por número, né? Então, essa resistividade, a continha ficou fácil, né? Já deu para ver aí quanto é que dá a resposta, né? Em cima tem 11 vezes 2, que dá 22. Dividido por 22, dá 1. Então, vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 6. A unidade de resistividade é o Ohm vezes metro. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, galera? Se tiver, pode perguntar aí, viu? Questão 18 diz assim, a fiação elétrica deve ser bem dimensionada e embutida em eletrodutos ou conduítes. Além disso, as instalações elétricas não devem ter fios desencapados ou estragados e tomadas sem espelhos. Essas providências evitam as ameaças de choques, principalmente às crianças da casa. Preocupado com as medidas de segurança, um eletricista verificou que uma parte da instalação elétrica de uma obra foi feita com um fio de comprimento L, resistividade Rho, raio da seção reta R e resistência R. Rzão, R maiúsculo. Resolveu então trocá-lo e comprou outro fio cujo raio da seção é R sobre 2. Deixa eu tirar esse dado aqui, ó. O raio é um R minúsculo. Vai ser substituído por um fio cujo raio é R sobre 2. Além disso, o comprimento é 2L, o comprimento 2 vezes L, vou botar aqui. Continuando, e a resistividade 2 vezes Rho. Resistividade 2 vezes Rho. Determine a resistência do fio. Quanto é que vale a resistência? Vocês também devem estar lembrados que eu disse que no conteúdo, quando eu expliquei, eu disse assim, ó, pessoal, a maioria das vezes nós vamos estar trabalhando com fios cilíndricos. Quando eu expliquei o conteúdo, eu falei disso, né? Ou seja, fios cuja seção reta é um círculo. Se essa seção reta é um círculo, aí eu disse a vocês que a área é a área de um círculo, que é definida como sendo π vezes o raio ao quadrado, beleza? Bom, lembrando a segunda lei, o que é que diz a segunda lei? A segunda lei diz o seguinte, ó, deixa eu escrever aqui para vocês de novo, a segunda lei, ó. Como a área é a área de um círculo, a gente já viu que a área vai ser definida como sendo π vezes o raio ao quadrado. Vou substituir essa expressão aqui na equação, fica então, resistividade vezes o comprimento, dividido por π vezes o raio ao quadrado. Quando você olha essa equação, o que você conclui? Você conclui o seguinte, ó, quando você olha essa equação, que a resistência ela vai ser diretamente proporcional ao material, ou seja, a resistividade. A resistência ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento. E a resistência ela vai ser inversamente proporcional à área. Ou seja, nessa equação a área é πr ao quadrado, então eu estou dizendo que a resistência é inversamente proporcional ao quadrado do raio. O que é ser diretamente? É que o que eu faço com um, eu faço com o outro. O que é inverso? O que eu faço com um, eu inverto com o outro. Olhando então esses dados que nós temos aqui, ó, vou circular aqui, ó. Vamos agora analisar o que vai acontecer com a resistência. Fica então, a nova resistência, portanto, vai ser diretamente proporcional ao comprimento e à resistividade. O que eu faço com o comprimento e resistividade, eu faço com a resistência. O que eu estou fazendo aqui com o comprimento e resistividade? Estou multiplicando por 2. Portanto, a nova resistência também vai ser multiplicada por 2. O primeiro 2 é o do comprimento, o segundo 2 é o da resistividade.
Agora, o que eu estou fazendo aqui com o raio? O raio eu estou dividindo por 2. Só que a resistência é o inverso do quadrado do raio. Qual é o inverso da divisão? O inverso da divisão é a multiplicação. Só que eu não vou multiplicar por 2. Como é o quadrado do raio, é 2, então, ao quadrado. Portanto, a nova resistência fica 2 vezes 2 dá 4, vezes esse 2 ao quadrado é 4, vezes R, que é a resistência inicial. Portanto, a nova resistência vai dar igual 4 vezes 4 dá 16. 16R. Pronto, resolvida a questão. Veja que eu respondi a questão só com o conceito, só com a definição da segunda lei. Inclusive, quando eu explico lá no conteúdo, até tem uma hora que eu digo, se o raio for dividido por 2, então a resistência vai ser multiplicada por 4. Se o raio for multiplicado por 3, aí a resistência é dividida por 9. Tem até um momento da aula que eu mostro isso, a videoaula. Beleza? E tinha essa aqui, acho que era a última questão, essa 20, né? Se não me engano. Vamos lá. De novo, vamos ler a questão para ver como é que fica. No gráfico está representada a variação de diferença de potencial nas extremidades de um fio em função da intensidade de corrente elétrica. Pessoal, a primeira coisa, ó, como o gráfico é uma reta que passa na origem do sistema de eixos, você de cara já tem uma conclusão. Toda vida que estiver relacionando DDP, tensão ou DDP, corrente elétrica, e o gráfico for uma reta passando na origem, você já conclui que isso aqui é um condutor ôhmico. Lá na explicação das leis de Ohm, eu digo isso, condutor ôhmico. Ou seja, aquele cuja resistência mantém-se constante. Continuando a leitura. Esse fio foi utilizado na construção de um aparelho elétrico de tal forma que seu comprimento é igual a L. E o raio da seção transversal é igual a 1 milímetro. Durante a manutenção do aparelho, o técnico resolveu trocar esse fio por outro. Aí, o novo fio, presta atenção, o novo fio é feito do material idêntico. Opa, se o material é idêntico, então já concluo que a resistividade do fio 2 é igual à resistividade do fio 1. Não mudou o material, não muda a resistividade. Continuando. De mesmo comprimento. Se é de mesmo comprimento, então o comprimento do fio 2 é igual ao comprimento do fio 1. E tem raio da seção transversal 2 vezes maior. Agora o raio é maior. Então eu posso dizer que o raio do fio 2 2 vezes maior. Então é 2 vezes o raio do fio 1. Determine, já é a pergunta, em ohms, a resistência. Quanto é que vale a nova resistência? Vamos chamar de resistência R2. Ora, galera, para fazer a resistência R2, vamos pegar aqui esses dados. E lembrar do que a gente falou agora há pouco. A gente concluiu que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento e à resistividade e inversamente proporcional ao quadrado do raio. Ou seja, o que eu faço com o comprimento e com a resistividade, eu faço com a resistência. Como aqui, a resistividade e comprimento não mudaram, olha aqui, resistividade e comprimento não mudou. Então, a resistência não iria mudar. Só que o raio mudou. Como o raio muda, a resistência muda, só que de maneira inversamente proporcional e elevada ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui com o raio? Multiplicando por 2. Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Eu vou dividir. Mas eu vou dividir por 2? Não, porque o raio é ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Portanto, a nova resistência vai ser igual a resistência R1 dividida por 4. Então, se eu descobrir quanto é que vale esse R1, eu consigo descobrir quanto é que vale o R2. Né? Vamos guardar essa fórmulazinha por enquanto, porque nós não conhecemos o valor de R1. Vamos ter que calcular o R1. Calcular R1, aí eu vou precisar dos dados do gráfico.
No gráfico, observe os dados. O que ele deu no gráfico? Deu a DDP em função da corrente. Então, vou pegar o valor de DDP no gráfico e ver quanto é que vale a corrente equivalente. Escolhe um valor de DDP, qualquer um deles que você queira. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Então, a DDP aqui vale 110, a DDP vale 110 volts. Neste caso, a corrente elétrica, quando a DDP foi 110, olha aqui no gráfico, a corrente vale 1 ampere. Aí, para calcular a resistência, primeira lei de Ohm, galera. Resistência R1, então, portanto, fica diferença de potencial dividido pela corrente. Então, essa resistência R1 vai dar igual diferença de potencial 110, a corrente vale 1, 110 dividido por 1 vai dar 110 ohms. Está aí R1. Tendo R1, eu agora posso calcular o R2. Porque o R2, está ali a nossa forma que nós guardamos, ó, agora há pouco. O R2 nada mais é do que o R1 dividido por 4. Então, vai ficar 110 dividido por 4. E 110 dividido por 4, isso dá igual a 27,5 ohms. Pronto, resolvida a questão. Essa é a nossa última questão da atividade. Tranquilo?